Penso muito sobre a morte, sobre morrer, o que tem depois daqui, o que vai acontecer quando eu morrer. Pensar sobre isso me gera muita angústia, medo e leva até uma busca sem fim por respostas. Como então eu paro de ter esses pensamentos de morte o tempo inteiro? Existe alguma maneira de superar o medo da morte? Eu sou a psicóloga Lilian Félix. Eu e a minha equipe já ajudamos milhares de portadores do TOC e nos tornamos referência nesse assunto. Então, no vídeo de hoje eu quero falar sobre o TOC e o medo da morte. O que tem a ver? Existe alguma relação em ficar pensando sobre a morte, investigando esse assunto constantemente e o TOC? Se você se interessa por assuntos de saúde mental e bem-estar, fica por aqui, se inscreve no canal que constantemente compartilhamos conhecimentos sobre esses assuntos. De um modo geral, o ser humano teme a morte com intensidades diferentes. Alguns temem um pouco menos, outros temem muito, a ponto de ser algo paralisante, impactante em sua vivência, a ponto de deixar de viver a vida e ficar só se preocupando com a morte. Em nossa cultura, raramente falamos sobre a morte. Só por usar frases como "quando eu morrer", já se gera toda uma comoção e nós escutamos: "Nossa, não fala assim". Não estamos acostumados a falar e ouvir sobre esse evento que faz parte da vida de todos nós. Em outras culturas, ao contrário, a morte é naturalizada, ela é até celebrada, se comemora a passagem daquela pessoa. Ou seja, essa questão da morte sendo um tabu vai depender da cultura a qual estamos inseridos. E uma coisa é certa, quanto menos paramos para compreender os nossos medos e angústias por trás desse assunto e não resolvemos essas questões, mais esse medo nos controla, gera sintomas de ansiedade. Por um outro lado, uma busca incessante por respostas também pode levar a comportamentos compulsivos de tentativa de controle para não morrer. Como se isso fosse possível. Vejam aí a incoerência. Isso pode ser um sintoma de TOC. Como parar então? Como interromper essa preocupação com a morte? Bom, você primeiro deve tentar entender por que você está tendo tanto medo de que isso aconteça com você ou com um membro da sua família. O que está acontecendo aí na sua cabeça que torna esse medo algo tão aterrorizante no seu dia a dia? É muito importante que você consiga reconhecer isso. Outro ponto é você observar dentro do modelo cognitivo: evento, pensamento, sentimento e comportamento. Como tem sido a sua vivência com esse pensamento? Com esse pensamento automático, esse pensamento temeroso em relação à morte que aparece na sua mente. Perceba que diante de uma situação, por exemplo, fazer exames de check-up, você já começa a ter pensamentos sobre morte. Note que o primeiro pensamento que vem quando pensa nos exames talvez seja: posso descobrir que tenho algo, uma doença. A partir desse pensamento surgem outros, uma doença grave, sem tratamento, algo que não tenha cura. Essa história vai evoluindo e você vai tendo mais e mais pensamentos que te levam a se imaginar já morrendo, enterrada, não vendo mais seus familiares. Pronto, o caos se formou. Você está em sofrimento e com medo de que tudo isso que você pensou aconteça de verdade. E é justamente na formação dessa cadeia de pensamentos que nós vamos trabalhar. Mas você está aí se perguntando então, como evitar essa sequência de pensamentos relacionados à morte, que aparecem sem nem avisar e tomam conta do meu dia a dia? O que você deve fazer é interromper essa cadeia de pensamentos. Esse é o primeiro passo, pois nós estamos presenciando uma cadeia catastrófica. Histórias que você inventou na sua cabeça que, na verdade, não estão acontecendo de fato. O pensamento inicial é aquele primeiro pensamento que vem na sua mente.
quando você menos espera. É aquele que nós chamamos de pensamento automático. O pensamento inicial não pode ser interrompido, mas a cadeia que vem a seguir é nela que você deve focar e conseguir minar esses pensamentos, interrompê-los. Esse é o primeiro pensamento que por si só vai gerando essa cadeia e causa uma tremenda ansiedade à medida que você vai construindo essa cadeia de pensamentos. Então, interrompa essa cadeia de pensamentos, pois ter que lidar apenas com o primeiro pensamento automático que surge na mente causa bem menos ansiedade do que lidar com todo o restante da cadeia de pensamentos que você foi construindo. Eu tenho mais algumas técnicas para te ensinar, mas até aqui, você está entendendo como você pode começar a trabalhar com seu medo da morte? Eu sei que não é fácil no começo, mas se imagine aí, vivendo na sua vida com mais tranquilidade, fazendo as suas tarefas que você tanto gosta, sem ficar apavorado, de uma maneira mais calma, pacífica. Tudo isso compensa, não é mesmo? E claro, se você sentir que precisa de ajuda para lidar melhor com essas questões, não hesite em buscar ajuda profissional. Nossa equipe realiza atendimentos online. Eu vou deixar o link do nosso site aqui para você, caso você se interesse e queira realizar uma consulta online, tá legal? Nós queremos ajudar você a passar por isso, então fique à vontade para deixar qualquer dúvida aqui nos comentários também. Vamos lá! A segunda parte desse exercício é olhar para a sua realidade. Pare e observe o seu pensamento. Perceba que nem tudo que a gente pensa é verdadeiro. Nosso pensamento vem enraizado dos nossos temores. Mas qual é a realidade? A realidade é que você já fez exames várias vezes e na grande maioria delas não havia nada de grave e se houve, você superou. Afinal, você está aqui assistindo esse vídeo, não é mesmo? Além do mais, ficar pensando nas catástrofes e imaginando sempre o pior tem te ajudado? Evita que essas coisas realmente aconteçam? Não, não é mesmo? Então decida interromper essa cadeia de pensamentos. Dê um basta. Coloque um ponto final nessa história, assim que perceber o primeiro pensamento surgindo. Então, vale lembrar das suas experiências anteriores. Vá acumulando experiências como algo positivo para te servir como apoio, te ajudar nas próximas vezes que esses pensamentos surgirem, que eles vierem. Uma experiência anterior que comprovou que você estava pensando da maneira inadequada, que na verdade nada daquilo aconteceu. Então, para mudar a sua cadeia de pensamentos e se permitir acreditar que vai dar certo, você vai fazer uso das suas experiências anteriores. Vai se lembrar de todos os momentos que você temia, que tinha certeza que aquilo não ia dar certo ou que algo ruim ia acontecer, mas que no final ocorreu tudo bem. Uma outra coisa que eu gostaria ainda de abordar é que algumas pessoas que têm TOC, transtorno obsessivo compulsivo, podem desenvolver uma obsessão por esse tema e ficarem presas analisando, divagando, buscando respostas, comprovações infinitamente, como eu mencionei no início do vídeo. É o caso de pessoas com toque de dúvidas e verificações. A pessoa não se conforma com as respostas encontradas e logo surge uma nova obsessão sobre a morte que a faz questionar, pesquisar mais e mais. Ela tem pensamentos do tipo, e se acontecer de tal jeito? Mas e se não for bem assim? Enfim, as dúvidas não se esgotam e ficam fazendo vários tipos e tipos de verificações, checagens. Alguns fazem muitos exames médicos, consultas com especialistas e não se dão por satisfeitas. O tema morte sempre volta e tudo parece ser uma evidência, um sinal. Eu quero te dizer que se esse é o seu caso, a nossa equipe desenvolveu o método RQD com 7 passos para você se libertar do TOC. Esse treinamento já ajudou milhares de pessoas a se libertarem e também pode te ajudar.
Você assiste os nossos vídeos aí no conforto da sua casa, no momento mais adequado e conveniente para você e aprende as técnicas que nós utilizamos com os nossos pacientes em terapia no consultório. Gostou? Então conheça o treinamento. Eu vou deixar o link nas descrições para você. Uma última dica é se concentrar no momento presente, na experiência diária, viver um dia de cada vez e desfrutar dessa experiência. Afinal, não temos controle sobre o futuro, mas podemos escolher viver bem hoje, aproveitar as coisas boas que eu tenho agora. Quem não vive a vida plenamente acaba temendo a morte a vida inteira. Por isso, desfrute do que você tem hoje, viva o momento presente, cuide-se, cuide de si mesmo, da sua saúde, do seu bem-estar. Combinado? Eu te vejo no próximo vídeo. Até mais!